Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor, ao vivo, levando muita informação, sempre informação de qualidade para você que nos acompanha, para você que nos assiste, que nos dá a sua audiência, que nos permite entrar na sua casa para a gente poder bater um papo, dividir as tardes, né, durante a semana, conversando sobre assuntos que são sempre muito relevantes e sempre que possível a gente coloca aqui temas que tem tudo a ver com aqueles momentos que nós estamos passando com a nossa atualidade. E hoje, de maneira geral, nós vamos usar um assunto que de vez em quando a gente já trata aqui no Consulta ao Doutor, né, do direito imobiliário, focando principalmente na questão da locação, né, dos contratos de locação, e a gente vai falar muito sobre como isso tem funcionado durante esse momento de exceção que nós temos vivido, né? O que a pandemia do novo coronavírus, né, da Covid-19, tem causado nesse tipo de contrato de locação, como é que anda o aluguel, o que tem afetado os proprietários, o inquilino, como é que fica a questão do pagamento, perdeu o emprego, o contrato não previa. Gente, vamos tentar entender tudo, porque tudo é novidade, imagino que ninguém esperava, nenhum contrato estava prevendo uma situação assim, mas a gente vai conversar bastante sobre o assunto. Já recebemos aqui no nosso estúdio o advogado Dr. Diego Sanches. Doutor Diego, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Ele é um parceirão aqui do Consulta ao Doutor, sempre que possível está presente aqui, atende o nosso convite. Obrigado, é sempre uma alegria recebê-lo aqui na HIT. Muito obrigado, Zeca, pelo convite mais uma vez, e sempre que me convidarem eu estarei aqui presente, contribuindo. E agora um momento bem diferente da nossa realidade. Sim. E eu acho que vale a pena levar informação, né, aos seus telespectadores para tratar sobre esse assunto que é bem delicado realmente e importante para a sociedade. Sim, com certeza. O momento que a gente vive é realmente um momento de exceção. A crise econômica está cada dia que passa se agravando. Juntamente com a questão da saúde, que é prioritária, né, primordial, mas a gente tem visto os índices econômicos também, em alguns casos despencando, em outros subindo, como é o caso do dólar, Exato. Que hoje bateu o recorde, né, desde a implantação do Plano Real. Então, uma situação muito delicada. Mas olha, para a gente poder trocar essa ideia aqui e falar aquilo que você gosta e quer ouvir, eu conto com a sua participação. Manda sua pergunta aqui para a gente, contando a sua história, aquilo que tem acontecido. De repente você aluga um imóvel, seu inquilino não consegue pagar, está em dificuldade, quer reduzir, perdeu o emprego, ou você que é inquilino, quer falar com o proprietário, como é que faz, o que pode, o que não pode, o que está acontecendo na sua vida. Manda a sua pergunta, o seu comentário, relata a sua situação, pode ser pelo telefone, 0 prestadora 11, está aí na sua tela, ó, facinho, 3337-5886, você liga, você pode falar ao vivo com o Dr. Diego, passar a sua pergunta, ou deixar a sua pergunta com a nossa produção. E você pode fazer também pelo Instagram. Você entra lá no meu perfil, o @zeca_pereira, e deixa ali a sua pergunta por mensagem, comentando alguma foto, do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Se você não quiser, é só colocar uma observação que você não quer ser identificado. A gente não fala aqui o seu nome também, tá bom? A ideia não é causar constrangimento, mas é levar informação, esclarecimento para você, para a gente poder conversar e dividir essa informação durante a tarde, tá bom? Fique à vontade. Nossos canais de comunicação já estão abertos, só esperando a sua participação. Doutor Diego, vamos começar do início para a gente poder desenvolver o nosso assunto aqui. Eu acho que é primordial a gente esclarecer daquilo, o que nós estamos falando. Quando a gente fala de contrato de locação, não é alguma coisa que surge na cabeça nem do proprietário nem do inquilino. Tem uma lei, tem uma legislação que vai reger tudo isso. Que lei é essa? Do que ela trata? Como é que funciona essa questão? Então, Zeca, é muito importante, sempre que a gente fala de locação, deixar claro, tanto para inquilino quanto para o proprietário, o locador do imóvel, que existem duas formas de se celebrar esse contrato, né, essa locação. Uhum. O mais comum que se faça e o mais aconselhável é que se utilize da celebração realmente de um contrato, um instrumento escrito, que ali você vai deixar todas as cláusulas, condições, obrigações de cada um estipuladas. Também existem algumas locações que se faz de forma verbal, sem a instrumentalização, né, sem um contrato escrito. Independente de qual seja a forma de que foi celebrado esse contrato, em ambas as situações vai ser regido, eles vão ser regidos
pela mesma legislação. Então, não é porque não foi feito um contrato escrito que não segue a mesma legislação. Há uma lei que ela foi elaborada na década de 90, a Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, né, que a gente conhece pela lei do inquilinato. E também, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente acaba se utilizando do Código Civil também, né? A gente se utiliza dele, né, normalmente, mas nesse momento de pandemia o Código Civil acaba trazendo algumas outras situações que a lei do inquilinato específica não traz. Tá? Então, em regra geral, as locações são sempre regidas pela lei do inquilinato. E nessa lei é interessante que ela já traz quais são as principais obrigações, os principais direitos, tanto do locador quanto do locatário. Então, sempre essa lei ela fala as principais, né? Mas ela deixa sempre muito claro, muito expresso isso. Importante que o contrato ele vai conseguir atender aquelas obrigações, aqueles direitos e deveres que são mais específicos para cada uma das situações, né? Para cada locação. Às vezes a locação ela tem alguma particularidade que o contrato vai conseguir deixar mais claro, né, isso. Tá, e quando a gente fala de contrato, doutor Diego, a gente sempre pensa num profissional que vai fazer isso. Existe essa necessidade de ter um intermediário, um advogado ou uma imobiliária? Tem essa obrigação? Não tem? É bom que tenha? Como é que funciona essa questão? A obrigatoriedade ela não existe, né? É possível. A locação ela é sempre feita entre locador e locatário. Tá. É uma garantia maior, e eu não digo só para o locador, né? Eu vejo também como uma garantia para o locatário a existência desse intermediário, principalmente no momento que a gente tem problemas numa locação, que ele vai servir exatamente para tentar solucionar o problema, para resolver. Então ele é a pessoa que o intermediário é aquela pessoa que vai acabar filtrando e sabendo lidar de uma forma mais técnica, mais adequada. Pode um locador ou locatário celebrarem diretamente? Eles podem, mas o técnico, aquela pessoa profissional, um corretor, um advogado, uma imobiliária, eles acabam tendo mais prática e sabem melhor, né, as cláusulas e as condições que são necessárias para o dia a dia, tanto para defender o interesse do locador quanto do locatário, né? Eu ia exatamente levantar essa questão, doutor Diego, porque muitas vezes o proprietário, principalmente, quer colocar ali muita coisa, obviamente, né, quer ter os cuidados com o patrimônio que é dele a princípio, né? E aí, às vezes, ele pode exagerar nessa questão. E eu vendo uma entrevista sua, até a questão do prazo é interessante de orientação que vocês já dão, que o profissional já dá para o prazo do contrato. Vamos falar um pouquinho disso, que inclusive tem uma orientação que é interessante do prazo, assim, que é legal que a pessoa que é a proprietária dela colocar no contrato, e aí quando o profissional já trabalha com isso, ele já tem isso em mente e fica muito mais prático. Pois o prazo é interessante de se deixar expresso no contrato. A gente sempre fala, né, você escuta entre a população, a sociedade, o contrato de locação é sempre de 2 anos e meio ou 3 anos, né? Se arredonda, mas não se sabe o porquê da existência desse prazo. Exatamente essa a importância da pessoa técnica de saber exatamente quais são as vantagens de se ter um contrato com esse período, né? Aqui eu estou tratando de contrato, especificamente de contrato de locação residencial para casa, né? Quando é comercial tem algumas situações diferentes, algumas regras diferentes. Mas quando a gente fala de locação residencial, por que se coloca um prazo de 30 meses? Exatamente pelo fato de que quando vence esse período de 30 meses, o locador, o proprietário do imóvel, ele pode pedir para o locatário desocupar o imóvel, mesmo que o contrato que o locatário esteja cumprindo com as suas obrigações. Às vezes o locador ele precisa do imóvel para alguma outra coisa, ele tem alguma outra finalidade que ele pode se utilizar daqui 2 anos e meio. Se você celebrar um contrato com prazo inferior a esse período de 2 anos e meio, de 30 meses, isso está estipulado na lei do inquilinato, então é protegido pela lei do inquilinato. Se você faz um contrato com um período inferior, então,
A única possibilidade do locador pedir o imóvel, ou uma das poucas possibilidades, seria para uso próprio dele, então ele teria que realmente se ocupar do imóvel, ou no caso de o locatário vir a descumprir alguma cláusula do contrato. Se o locatário estiver cumprindo com as suas obrigações, o locador ele não tem como requerer essa desocupação. Então, embora seja um período aqui para o locador, às vezes, ele considera um período um pouco mais extenso, para ele é uma segurança maior e também para o locatário é importante, porque o locatário ele não quer ter que se mudar do imóvel uma vez a cada 12 meses, porque ele tem custos, tem toda a sua dor de cabeça de ter que proceder com a sua mudança. Sim, então é importante ter um período um pouco mais extenso para ambas as partes terem uma segurança naquele período. Exatamente, até para você poder se organizar, né? Imagina, a hora que o proprietário quiser, pede o imóvel, não tem a mínima condição. A gente vai abordar bastante, normalmente o foco fica mais na questão residencial, né? Até pela dinâmica do programa, mas a gente vai entrar muito na questão comercial também, porque a gente conversava aqui em off da questão de o que é melhor? Melhor comprar, melhor alugar, tem uma discussão aí que nós não vamos entrar no mérito dela, mas a minha pergunta é a seguinte: comercialmente a gente ainda vê bastante aluguel, funciona muito isso. Na questão residencial também funciona muito, ainda que o brasileiro tenha esse sonho da casa própria, do imóvel próprio, o aluguel funciona muito, é muito usual? Ainda é muito usual, existe esse pensamento, né? Muita gente acredita que é melhor alugar do que comprar um imóvel por questões econômicas, financeiras. Você faz a conta, eu tenho o dinheiro, às vezes a pessoa tem o dinheiro para adquirir a sua propriedade, mas ela prefere deixar numa conta um investimento e pagar o aluguel para não se descapitalizar. Mas dentro da nossa sociedade, se a gente for pensar em números gerais, a maioria da população ela não tem a condição e esse dinheiro para investir na aquisição. Então muita gente tem uma renda, mas ela não tem patrimônio ainda. Então ele tem um bom salário, muita gente até tem um bom salário, mas não consegue um patrimônio para adquirir uma propriedade. Então ainda assim tem um bom mercado, um grande mercado para locação. É óbvio que antigamente, quando a pessoa falava em alugar um imóvel, a conta que se fazia, até do valor do aluguel, era uma conta que chegava a um valor muito mais rentável do que é hoje. Hoje acaba se tendo um investimento maior para adquirir e o resultado final de locação acaba não sendo tão rentável quanto era antes. Tá? Mas ainda assim existe um grande mercado exatamente por essa grande parcela da população não conseguir adquirir a casa própria. Tá. Doutor Giga, eu vou fazer duas perguntas em cima dessa sua resposta. Primeiro, para a gente entender como é que o mercado estava, para a gente fazer uma comparação de como a situação está agora diante dessa crise. O mercado estava aquecido, o mercado de aluguel, vamos imaginar ali nos primeiros 3 meses do ano, né, até março, que foi quando estourou essa questão da pandemia. Como é que estava o mercado imobiliário, a questão do aluguel, crescendo, estável, caindo? Como é que estava esse mercado? O problema de falar do mercado imobiliário nesse momento de 2020, pensando em 2020, é que nós vínhamos 2 anos, 2018, 2019, sobre um momento de grande recessão no mercado imobiliário. Então, dentro do cenário de 2020, comparado ao ano, por exemplo, de 2019, nós estávamos com grandes perspectivas de retomada do mercado. Certo. Talvez não da mesma forma como ele vinha sendo alguns anos atrás, mas ainda estávamos com perspectiva de retomada. Isso nas capitais, a gente consegue perceber com o número de construções, de novos empreendimentos. Tá. Quando a gente percebe que existem novos empreendimentos, significa que o mercado ele está voltando a aquecer. Então a gente vinha com essa expectativa, que o ano seria um ano melhor do que o ano de 2019. Agora, com esse momento de pandemia, fatalmente o mercado acabou desacelerando. Ele não parou, né? Ele não estagnou, mas ele acabou desacelerando. Até pelo fato da construção civil ainda ser considerada como um serviço essencial, as obras elas não pararam. Sim. Só que, por exemplo, as administradoras de locação, elas não são consideradas como serviço essencial. Então, elas são impedidas de atendimento presencial
dos seus clientes. Então, embora muitas vezes elas acabam fazendo atendimento remoto, você precisa visitar um imóvel para alugar, então isso acaba sendo prejudicado, né? Nós temos algumas empresas que trabalham exclusivamente com serviços digitais, que tentam trazer o cliente para essa esfera digital. Mas é inevitável, ninguém vai alugar um imóvel só pela visita digital. Ele vai querer ir ao imóvel para ver, então isso acabou desacelerando sim. Então a nossa expectativa é que para o segundo semestre, com o fim da pandemia, que isso retome, né? Mas isso tudo vai depender, na verdade, dos resultados da economia num cenário geral, né? Porque o mercado imobiliário ele vai responder também à economia de uma expectativa geral, né? A gente vai aprofundar mais essa discussão, vamos tentar entender quem que vai sofrer mais, se é o proprietário, se é quem está alugando, quem que vai ter que abrir mais a cabeça na hora de colocar os valores. Nós vamos entender tudo isso, mas vamos atender uma ligação, doutor Diego. A Eunice, ela aqui de Santana, Zona Norte, aqui da capital, já está na linha. Boa tarde, Eunice. Me escuta direitinho? Boa tarde. Muito bom, seja muito bem-vindo. O doutor Diego também já te escuta, pode fazer sua pergunta. É o seguinte, eu moro aqui num apartamento em Santana há 7 meses, tá? E daí logo entrou essa pandemia aí toda, né? A gente tá pagando. Só que ficou inviável esse mês agora que vem pra gente continuar, porque o meu filho também paga aluguel e ele paga o meu aluguel. Então ele conversou com o senhor que administra a propriedade para essas pessoas, certo, que se podia abaixar 30% do aluguel até acabar a pandemia. Para que acabasse a pandemia, a gente voltaria para o aluguel antigo, o certo. Ele disse que acho que o proprietário não vai aceitar, não deu resposta. Então meu filho falou, se ele não concordar, eu vou ficar inadimplente. Eu vou depositando o que eu posso, no dia que acabar tudo isso, a gente pode fazer, mas eu não quero isso, sabe? Eu gostaria de ter uma resposta. O que a gente poderia estar fazendo? Se é certo a gente parar de pagar e ficar guardando o que a gente pode no banco, para quando acabar tudo a gente fazer um acerto com o proprietário. Ou ele pode me despejar. Tá, obrigado, viu, Eunice, pela sua participação. Cenário mais real do que esse, impossível, hein, doutor Diego? E aí, como é que funciona? É uma pergunta que eu ouço quase todos os dias. Imagina. Quase todos os dias. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vem vivendo hoje. Para responder essa pergunta, eu acho que vale a pena explicar um cenário, como que as leis elas estão sendo pensadas na atualidade, né? Foi proposta uma lei que já passou, ela já foi aprovada no Senado, só que ela foi aprovada com algumas modificações. Essa legislação, essa lei nova, é um projeto de lei que ainda não foi promulgado, ele previa, essa parte exatamente ela não foi aceita pelo Senado, tá? Mas ela previa já uma obrigatoriedade de diminuição exatamente pensando nessa situação, durante a pandemia. Então, já padronizaria qual seria o desconto nos aluguéis. E aí, alguns criticam, outros dizem que essa legislação ela tem fundamento. Eu explico por quê. Eu sou um crítico a esse tipo de legislação que padroniza o desconto. Porque, às vezes, quando você diz assim, a lei vai dar um desconto, determina um desconto de 30%. Às vezes esse desconto pode beneficiar uma pessoa que não precisaria, e aí você fatalmente está prejudicando o locador. E também, porque às vezes o comércio não foi afetado, dependendo daquele ponto específico, né? E às vezes também o locatário, aqueles 30% não seriam suficientes. Então, qual que é a orientação que eu sempre dou e que nós, dentro do nosso escritório, né, a gente tem tomado? Análise de caso a caso para que tente fazer, isso dá muito mais trabalho, óbvio que dá mais trabalho do que padronizar, mas que a gente tente ao máximo analisar caso a caso para conseguir chegar a um denominador comum entre locador e locatário. A gente fala, em nenhuma legislação mundial, pelo menos que eu tenha conhecimento, trata sobre eventuais pandemias. É inevitável, é um fato atípico, totalmente atípico. O que a gente tem dentro do Código Civil, e aí respondendo o que a Eusene disse, né, sobre a
ao fato que ela está vivendo hoje, a gente tem dentro do Código Civil uma teoria que se chama a teoria da imprevisão, algo imprevisível que faz, que existe a possibilidade de se rever as condições daquele contrato. Isso só se consegue judicialmente. Não há como obrigar o proprietário, o locador do imóvel, de forma amigável a diminuir o aluguel. Isso precisa ser, na verdade, negociado. Só que para que tenha êxito nessa ação e se consiga a diminuição, você precisa demonstrar efetivamente que aquela locação foi afetada por conta desse imprevisto que aconteceu. Às vezes, isso é muito difícil de se demonstrar. Como que os tribunais do país todo, né? Eu tenho certeza que você tem aqui telespectadores do país inteiro, né? Como que os nossos tribunais vão decidir, ainda é tudo muito novidade. Cada estado tá adotando uma forma diferente de resolver o caso, esses casos concretos. Então, obrigar o proprietário a fazer o desconto, a conceder o desconto, atualmente só por meio judicial. Não existe nenhuma legislação que se dê. O conselho que eu daria a ela não seria de realmente de deixar de pagar os aluguéis, porque isso vai fazer com que ela se torne inadimplente e dê a possibilidade do locador ajuizar uma ação de despejo, por exemplo, né? Caso ela efetivamente não tenha como fazer o pagamento, o ideal seria que ela ajuizasse uma ação para tentar renegociar isso judicialmente. Mas percebe que são casos muito delicados na prática, né, de se resolver. Doutor Diego, vamos, inclusive já usando o exemplo que ela deu, tentar entender assim, como é que pode funcionar então. Porque a gente viu que o governo colocou para as empresas, e aí ele estipulou, né? Pode cortar tanto por cento do salário, tanto da jornada, deixou tudo certinho. Eu entendi bem a sua posição, porque realmente, às vezes você pode pegar um caso que você coloca na lei 30%, mas a pessoa perdeu 100% da renda. Pois é. Não dá pra, aquele 30% não vai ajudar em nada, né? Teoricamente. Qual que é o primeiro passo? Vamos imaginar então que o inquilino perdeu ali o emprego, teve uma diminuição na renda, precisa renegociar. O que ele tem que fazer? O primeiro passo se tem uma intermediadora, por exemplo, tem uma imobiliária, um corretor, procure esse corretor, porque ele certamente tem na mão dele vários outros casos. Isso que eu ia falar, já deve vários outros casos, então ele já tem uma estratégia que está sendo adotada para que se tenha êxito nessa negociação. O que eu sempre sugiro é difícil a gente falar que só o locatário está tendo prejuízo com relação a isso, porque às vezes o locador também é a única fonte de renda dele. Exatamente. Então é complexo dizer que o locador ele é obrigado a conceder esse desconto, né? Eu vejo a necessidade às vezes de ter uma negociação, de chegar a um denominador comum. O que muitas vezes a gente consegue na prática, se a garantia, por exemplo, for de antecipação de aluguéis, a caução, né? Que a pessoa deu lá 3 meses de garantia, que se utilize, por exemplo, nesse momento de pandemia, 1 mês de aluguel para quitação. Então o locador lá na frente não vai ter que devolver 3 aluguéis, vai devolver 2. Porque um já foi utilizado. É uma medida extrema. Medidas extremas, elas precisam de decisões extremas também, né? Então, se utiliza agora nesse momento. O locatário está dizendo que só consegue pagar metade do valor do aluguel, o locador não tem como abrir mão porque ele precisa também do valor, então tenta fazer um acordo, paga metade agora, a outra metade, vamos fazer um acordo e parcelar essa diferença, porque eu locador também preciso. Então, como a legislação, a gente não tem uma lei que obrigue, então precisa obrigatoriamente nessas situações de um acordo. Né? Então, às vezes, abrindo mão de um lado, fazendo um parcelamento do outro talvez ajude. Né? Então, precisa ser analisado caso a caso para resolver. Agora, o conselho que eu dou até nesses casos de se fazer um acordo de parcelamentos, situações, deixe tudo isso por escrito, deixe isso documentado. Legal. Nem que seja por e-mail. Eu sei que muitas vezes a orientação que se dá é para que as pessoas não saiam de casa, então para que não tenha que sair para assinar documento ou reconhecer firma. Documente isso por e-mail, por conversas de WhatsApp, tudo isso serve como meios de prova. E nesse momento a gente tem que se utilizar também da tecnologia para evitar esse tipo de contato
também para assinaturas de documentos. Sim, né? sim. E que podem auxiliar caso alguma exatamente. Coisa saia do combinado. A gente falou aqui do inquilino, né, do locatário, que pode perder, mas do lado do proprietário a gente também precisa analisar, porque ele pode ter essa questão de ser agora a única fonte de renda, mas a gente também precisa ver que ele tem que ter o bom senso de que se ele perder ainda que um pouco, e aí já emendando naquela questão do mercado, talvez ele não encontre outro, pelo menos tão rápido. Então acho que a palavra bom senso, ela vai reinar assim, de ambos os lados, né? Porque tanto um quanto o outro precisam entender tudo o que está acontecendo. Às vezes para o proprietário não é interessante ajuizar um despejo, perder ainda que pouco, mas alguma coisa, pensando num mercado que a gente não sabe como vai ficar. Pois diante desse cenário desaquecido do momento, muitas vezes o proprietário acaba cedendo, né, descontando, dando um desconto para o inquilino, para exatamente permanecer, porque ele sabe que quando tudo isso acabar, e vai acabar, a gente tem que acreditar que tudo isso vai passar rapidamente, que isso vai voltar à normalidade e que ele vai voltar a receber o seu aluguel. O problema é que tem alguns inquilinos que estão com o mesmo discurso, que precisam, que se não conseguir esse desconto, serão obrigados a desocupar o imóvel, porque não tem como fazer o pagamento do aluguel. Vão ter que alugar um outro mais barato, né, com valor mais baixo. Se desocupar aquele imóvel que ele está ocupando, que está ocupado agora, por quanto que o locador ele vai conseguir alugar esse imóvel agora e depois de quanto tempo? É uma conta que o proprietário ele vai precisar fazer também e colocar na balança. Eu vou não abaixar o aluguel e correr o risco do meu inquilino desocupar, ou eu abaixo o aluguel agora. Então, é uma conta que ele vai ter que fazer, um risco que ele vai ter que correr. Vai ter que correr e acho que o momento todo mundo vai assumir risco. Todo mundo. Todo mundo vai ter que saber lidar com o risco, porque é um cenário completamente incerto. Inclusive, a gente conversava aqui nos bastidores que parece que melhorou, mas talvez piore mais um pouco, talvez a coisa fique mais restrita. Está muito difícil de entender e por isso que tem que ser uma análise bem feita. Olha, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos conversar sobre essa questão que a gente tratou aqui da locação residencial, na questão comercial, como é que fica nessa pandemia, o negócio fechou a porta, não entra mais dinheiro, zerou o orçamento, e aí, como é que faz? Será que o contrato tem alguma coisa? Tem como... Bom, nós vamos entender isso daí e vamos falar mais também sobre obrigações e deveres, tanto do proprietário quanto do inquilino também, como é que tudo isso funciona durante o nosso bate-papo. Aproveite o intervalo para mandar a sua pergunta, elabora aí sua questão direitinho, manda pelo telefone 0 prestadora 11 3337 5886 ou pelo Instagram, vai aparecer na sua tela, @zeca_pereira. Você segue lá no meu perfil e aí você manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, conta a sua história, aquilo que está acontecendo para a gente poder conversar aqui também, tá bom? O intervalo é rápido, consulta vai, mas é rapidinho, nós já estaremos de volta. Consulta ao doutor de volta depois desse intervalo bem rapidinho, pegou aí, né, tomando aquela água, ainda tá na cozinha, vem pra frente da televisão, vamos continuar batendo papo aqui nessa tarde, falando sobre contratos de locação. Esse é o tema geral, né, do nosso bate-papo. Recebemos aqui no nosso estúdio com muita alegria o doutor Diego Sanches, ele é advogado, professor e tem dado uma verdadeira aula aqui de um tema completamente obscuro. Não tem livro, né, doutor, que fala, que deu uma jurisdição sobre isso, né? Nós não temos livros, na verdade, nós estamos escrevendo a história, nós estamos vivendo a história. Eu até aproveitaria a oportunidade, eu mando um abraço para os meus alunos, meus colegas de trabalho. Eu e uma colega, professora também, advogada, nós escrevemos um artigo recentemente, está em vias de publicação, tratando exatamente sobre essa variedade, né? A doutora Thaís Pirani, a gente exatamente tratou sobre essa variação do contrato por conta da pandemia, porque é algo totalmente novo. Então, nós que estamos na linha de frente da área, né, a gente precisa, cada um contribuindo de alguma forma, né? Legal. Então, nós estamos tentando também trazer a nossa contribuição para esse
essa área. Algumas pessoas, alguns professores, mestres de faculdade também, meus mestres, fazendo lives no Instagram e tentando trazer algumas coisas legais, interessantes, cada um sobre o seu entendimento, trazendo aquilo que entende e que acha melhor para solucionar. E que vai ser a forma de construir aí esse conhecimento aí, que legal. Durante o programa, no final do programa, nós vamos passar os contatos do Dr. Diego, e aí com certeza ele vai publicar quando esse material sair, e aí você que nos acompanha vai poder ter acesso também para agregar informação aí, porque a gente precisa disso, a situação é muito nova. Então participe você também, nosso telefone está aberto, 0 prestadora 11 3337 5886 ou pelo Instagram, @zeca_pereira, já tem algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho vou repassar aqui ao Dr. Diego, tá bom? Fica ligadinho aí para você ter a sua resposta daquilo que está acontecendo com você. Dr. Diego, no final do bloco anterior, a gente estava naquela questão do aluguel residencial, diante dessa pandemia, reduz o proprietário e tal, aquela coisa, que já é um problema. E aí no intervalo a gente conversava aqui sobre a questão comercial, que aí eu não sei nem como é que vai ficar a cabeça, tanto de quem aluga, como do dono do imóvel, do estabelecimento. Como é que vai funcionar essa questão comercial? Vamos começar por um comércio de rua, porque também tem essas divisões, né, de centros de shoppings e tudo mais. Comércio de rua, fechado, não pode abrir, não tem renda na maioria deles. O que vai fazer? Como é que acontece? A sistemática em si, ela seguiria mais ou menos da mesma forma como a gente estava falando da alocação de residências, né? A questão maior que eu vejo quando a gente fala de residência e comércio, eu vejo mais fácil a demonstração desse desequilíbrio no contrato. Né? Esse eu acho que é o ponto-chave. Quando você faz a locação, tanto faz residencial como comercial, inicialmente a gente pensa num equilíbrio entre locador e locatário, porque você já está estabelecendo ali as condições do contrato e eles estão de forma equilibrada. Quando acontece algum fato imprevisto dessa forma, como a pandemia, como a gente está vivendo hoje, eu tenho um desequilíbrio. Um dos dois está sendo muito mais prejudicado do que o outro. E aí a gente fala que um está sendo mais onerado. Então eu tenho a onerosidade de uma das duas partes. Quando a gente fala de imóvel comercial, é mais fácil, muitas vezes, de se localizar, de se verificar essa onerosidade excessiva do locatário. E aí até é mais fácil de justificar, porque o locador, quando celebrou aquele contrato, ele sabia para qual era a finalidade e que o pagamento daquele aluguel seria provido através do trabalho que se exerceria ali. Então, em tese, não estou falando como regra isso, tá? Estou falando uma tese, uma linha de raciocínio só, mas em tese o locador acabaria assumindo um risco junto com o locatário por conta daquela atividade. Tá. Então, eventualmente, se aquela atividade, por exemplo, foi proibida de exercer, então o locador também está ciente de que tem ali um problema para fazer o pagamento. Então, em alguns casos, na verdade, a maioria dos casos que a gente verifica no tribunal, nos tribunais do Brasil todo, a gente vem acompanhando as novidades no país todo, mas a maioria dos casos que se tem êxito judicialmente na diminuição do valor do aluguel vem sendo os imóveis comerciais e não os residenciais. Porque a finalidade do residencial continua sendo a moradia e ela continua sendo exercida. A moradia continua sendo... Agora o comercial não, né? A finalidade dele acabou sendo prejudicada. Sim, então a revisão desse contrato acaba tendo um pouquinho mais de êxito do que o residencial. Tá. A gente vai falar mais sobre essa questão comercial também. Nós vamos falar sobre essas demandas judiciais, como é que isso está acontecendo, agilidade disso. Nós vamos entrar nesse tópico também, mas vamos atender mais uma ligação. Claro. A Nila, ela é lá de Copacabana, Rio de Janeiro, já está na linha. Nila, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Consegue me escutar corretamente? Perfeitamente. Parabéns pelo programa. Poxa, muito obrigado, Nila, pelo seu carinho, pela audiência. Doutor Diego já te escuta, pode fazer a sua pergunta. Não, a minha irmã também mora em Copacabana e ela paga aluguel. E ela pediu, depois de muitas tentativas de negociações,
um desconto de 50% do valor do aluguel. Certo. As outras taxas, tudo normal. Só que eles deram esse desconto por 4 meses, mas querem que ela pague essa diferença de 50% diluído em 6 ou 7, se eu não me engano, prestações futuras. Tá. Aí eu queria saber do doutor se realmente é necessário pagar esse desconto que foi dado, diluído futuramente, ou poderia ela tentar pedir uma isenção desse 50%? Tá bom, obrigado, viu, Nila, pela sua... Eu que agradeço. Muito obrigada pelo programa de vocês. Continuem assim. Ajuda Imagina. muito a todos nós. Imagina, obrigado pelo carinho, viu, pelas palavras aí de apoio. Obrigado, um abraço. Toda a galera do Rio de Janeiro também que nos acompanha. Agradeço, filhinho. Obrigada. E aí, doutor Diego, como é que nós vamos tratar essa questão aí? Como é que funciona esse acordo e o que precisa ser tratado para que depois, né, como ela disse, não tenha problema? Ficou tudo acertadinho. Essa é uma forma muito comum na atualidade de se conseguir a diminuição, pelo menos momentânea, do aluguel. Né? Dá um desconto agora. O mais comum é exatamente como a Nila comentou. Citou. Porque você dá o desconto do valor do aluguel, não dos outros custos, né? Então, condomínio, IPTU, todos aqueles custos que são acessórios ao do contrato de locação, né? Os gastos que são já, eles continuam, né? Não há desconto desses serviços, né? Dessas taxas. Então, o desconto do aluguel. Agora, é um acordo esse. O acordo, ele precisa ser cumprido depois. Então, se foi negociado que o pagamento vai ser feito nessas outras parcelas, ele vai ter que ser pago depois. O que pode acontecer, novamente, a gente não sabe, é uma insegurança, é uma incerteza do que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe quanto tempo tudo isso vai levar. Sim. Então, talvez isso seja necessário uma renegociação com relação a prazos, a valores, não sei. Isso não é porque fez um acordo que está fechado e nunca mais pode ser conversado, né? Então, o que eu aconselho, caso isso seja inviável de cumprimento, é que se procure novamente o locador para tentar fazer uma renegociação. O que é importante só deixar claro, é uma coisa que a gente vem discutindo bastante no escritório, é que os contratos, eles são realmente feitos para serem cumpridos. Tá. A ideia é que se leve, por exemplo, para a judicialização, para ajuizamento e análise de um juiz de direito, somente os casos que realmente precisam e que não conseguiu um acordo extrajudicial. Já tive notícia de processos que não foram concedidas as medidas liminares de desconto do aluguel porque o inquilino não demonstrou no processo a tentativa de negociação, a tentativa de acordo. Alguns podem achar que isso é um excesso, que deveria pular, que não seria necessário, mas talvez se tivesse tentado um acordo extrajudicial, não precisasse de movimentar a máquina judiciária, o Estado, com custos, né? Porque tudo isso tem custo, sim, né? Sim. Então, não precisasse desse movimento para conseguir aquilo. Sim, e o ideal é que todo esse acordo seja documentado corretamente, para que não tenha problema. Pelo que a Nila contou, a própria irmã procurou o proprietário, depois de insistir, ela fez esse acordo, deu um desconto, e aí ele propôs, né, o pagamento, aí vai também de uma contraproposta, que foi isso que o doutor citou, e que tudo isso fique registrado ou naquela forma que a gente falou, ou por um novo contrato, não sei também se de repente pode ser feito assim. É perfeito. Quando a gente está fazendo, eu estou orientando a resolução, a gente mantém o contrato de locação, pelo menos como regra a gente está mantendo o contrato de locação e fazendo um outro documento, um termo de acordo sobre aqueles aluguéis lá. Então, fixando já qual é o valor dessa diferença e como que essa diferença vai ser paga, entendeu? Em quais datas que elas vão ser pagas. Isso garante para o locador, né, o recebimento daqueles valores e caso o locatário não pague, que ele tenha um instrumento para cobrar. E garante também o locatário que durante aquele período, pelo menos, ele já tem uma segurança que ele só vai começar a pagar daqui 4 meses, 3 meses, depende como que foi negociado. Porque o locador não pode cobrar de forma diferente. Sim, né? sim, tem que cobrar daquilo que foi acertado. Exatamente. Doutor Diego, a gente vai voltar a falar da questão comercial, a gente vai falar dessa questão da justiça, mas eu quero aproveitar a pergunta da Nila para citar uma outra questão que ela mesma falou, né, de outras taxas que continuam. Como é que funcionam essas outras taxas, no caso dela um apartamento, um condomínio, água, gás? É ideal que o proprietário assuma essa responsabilidade? É recomendado que ele coloque na conta do inquilino, do aluguel já?
qual que é a indicação melhor para isso, e aí como é que vai funcionar isso agora, né? Porque se de repente estiver na conta do inquilino, o proprietário não pode dar desconto do condomínio. O condomínio não vai dar desconto para o locador, né? É importante, por isso que é importante de se colocar em contrato, né, tudo que realmente precisa, né? A lei do inquilinato, que rege todas essas locações, ela diz que é obrigação do locador fazer o pagamento do condomínio, de IPTU e as taxas que são oriundas do imóvel. Eu não estou falando de água, luz, gás. Tá. Que água, luz, gás é consumo, então isso é do locatário. Mas às vezes tem aquele rateio, né, pra alguma benfeitoria do próprio condomínio, essas coisas tudo na conta do locador. É o locador quem assume a responsabilidade do pagamento junto ao condomínio e junto à prefeitura. O que a lei ela faz? É de responsabilidade, então, do locador. O locador não pode, por exemplo, de imediato falar assim, eu estou te alugando o meu apartamento por R$1.000. E aí, depois que o inquilino mudou, ele falou, não, mas é 1.000 mais o condomínio. Não, se ele combinou R$1.000, é R$1.000 incluso tudo. O que pode deixar expresso no contrato, por isso que é importante o contrato, dizer lá no contrato, você vai me pagar R$1.000 de aluguel, mais tudo aquilo que for oriundo do imóvel, então condomínio, IPTU, as contas de consumo normais, então ele pode estipular que ele vai repassar todos esses custos para o locatário. Tá. O que eu oriento os locadores? Ele pode deixar que o inquilino pague diretamente para a prefeitura o carnê do IPTU, pode falar para o inquilino pagar diretamente para o condomínio, mas quando o locador me procura, eu não oriento a fazer dessa forma. O que eu oriento? Que o locatário pague o valor para o locador e o locador pague para o condomínio e para a prefeitura. E por que essa orientação? Para que ele tenha o controle efetivo de que os valores estão sendo pagos. Porque se ele não pagar, se não for pago o IPTU, a prefeitura vai cobrar do proprietário. Certo. Ela não vai ajuizar uma ação contra o inquilino do imóvel. Então, se a prefeitura for ajuizar a ação, vai cobrar do locador, o locador vai precisar pagar para a prefeitura e depois ajuizar uma ação contra o locatário para restituir aquele valor. Então, é melhor, já para evitar problemas, recebe do inquilino todos os valores e depois ele, locador, se compromete a fazer o pagamento do condomínio do IPTU. Legal, isso daria uma outra entrevista, né? Mas eu nem imagino como é que estão essas taxas de condomínio aí, porque deve estar uma loucura também, mas isso daí daria uma outra conversa da inadimplência das taxas de condomínio aí também. Doutor Diego, vamos voltar na questão comercial então, que a gente tratou no começo do bloco. A gente falou daquela loja de rua, o doutor disse que é muito mais simples você analisar aqui, teve um prejuízo, de fazer algum acordo, de ajuizar alguma ação também. Como é que funcionam esses grandes conglomerados aí de comércio? Aqui em São Paulo é a terra do shopping center, né? Como é que essas lojas vão sobreviver e como é que vai funcionar esse diálogo ali com o shopping? É muito mais complexo quando a gente fala de estabelecimentos como shopping ou a gente tem muito em supermercados, hipermercados, tem algumas lojas também que ficam ali, né? Sim. Então estão todas fechadas, né? Salvo aquelas que são de atividades essenciais, todas as outras estão fechadas. E mesmo as que são de atividades essenciais, se o shopping é proibido de abrir, o restaurante que poderia vender delivery não pode abrir, a lotérica também não pode abrir, então precisa ter uma negociação. O que de imediato se tem porque, além do valor do aluguel, essas empresas, essas lojas acabam tendo outros custos, né? Então, por exemplo, eles acabam pagando uma taxa de publicidade, de manutenção de limpeza. Então, tem alguns custos que cercam essas locações. Essas, naturalmente, elas são diminuídas porque o shopping não faz aquela campanha, por exemplo, do Dia das Mães internamente, a campanha do Dia dos Namorados, a publicidade. Então, esse custo já foi diminuído. Agora, com relação efetiva do aluguel, vai servir da mesma forma, vai precisar de negociação com a administradora, aí sempre tem, né, uma administradora do shopping, precisa entrar em contato para tentar fazer uma negociação. Se não tiver negociação, o que eu acho difícil, porque os shoppings também estão sofrendo com isso, estão vivenciando isso também, mas se não tiver, fatalmente eles terão que ajuizar a ação e já temos notícias de casos assim também que ajuizam ações, estão sendo ajuizadas ações e conseguindo algum tipo de diminuição
né, junto ao Poder Judiciário. Era exatamente essa a minha pergunta na sequência, que notícias que têm circulado no meio sobre essas questões, principalmente envolvendo o shopping, que são centros comerciais gigantes, muito fortes, marcas, né, fortes demais, né? Como é que tem funcionado isso, assim? Quais são as notícias que têm circulado? A questão, quando a gente trata de grandes marcas, né, de grandes lojas, eu entendo que seja um pouco mais simples a negociação, porque você está tratando de pessoas, a administração do shopping e uma grande empresa, e o poder de negociação entre elas, a gente entra na questão de dependência de um com o outro, um depende do outro. Então, eu entendo que a negociação entre eles acaba sendo um pouco mais fácil de concessões realmente. Então eu entendo que seja um pouco mais simples. O problema maior, que a minha grande preocupação, é com o pequeno lojista, aquele que tem, por exemplo, um quiosque, aquele que tem uma loja em um único shopping, não grandes marcas em si, né? Esse que é a grande preocupação, que a gente não sabe como que vai ser resolvido. O importante é que as pessoas tenham em mente, a gente não tem nenhuma ação judicial ainda que está totalmente resolvida. O que se tem são ações ajuizadas que foi concedida em liminar, então uma decisão provisória ainda, concedendo um desconto. Só que eventualmente isso lá na frente isso vai ser objeto de uma sentença. Essa sentença ela pode confirmar essa decisão liminar e aí falar, não, realmente durante esse período teve essa diminuição e não vai precisar pagar, mas ela pode vir também e falar, essa liminar, eu revogo essa liminar, então o juiz revogando essa liminar e essa diferença eventualmente tenha que ser paga lá na frente. Então a gente não sabe ainda como o Poder Judiciário vai realmente e efetivamente decidir lá na frente sobre isso, porque não temos nenhuma ação ainda já solidificada e resolvida. A gente tem só essas decisões que são provisórias. Sim. Doutor Diego, uma questão assim, um pouco mais prática e de uma visão de quem é de fora do mercado, né, que é o meu caso, que antigamente a gente tinha mais demanda nessa questão do aluguel. Era o inquilino que brigava com o proprietário queria despejar, era uma confusão, pode, não pode, muita demanda judicial. Parece que durante um tempo isso melhorou. A própria legislação ajudou muito nessa resolução. Nós vamos voltar, será, a ter muita briga agora nessa questão, depois, por conta, na verdade, né, dessa pandemia toda? Pois pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem uma resposta exata ainda para te dar. É fato realmente que a gente teve uma diminuição de ações. E eu vejo alguns fatores que contribuíram para isso, alguns fatores. Primeiro que muitas vezes o locador acaba preferindo uma negociação para exatamente não ter que ajuizar a ação. Porque ele sabe que as decisões judiciais elas acabam demorando certo tempo e ele tem prejuízo muitas vezes no caso de ajuizamento de ação. Também pelo fato do locatário de saber que ele vai ter uma restrição no nome dele em caso de ajuizamento de uma ação que pode trazer grande prejuízo. Então isso acaba diminuindo, a legislação ela é mais rígida nesse sentido. Possibilitando às vezes o locador de conseguir uma liminar para desocupação, então inibe inadimplemento, por exemplo. Agora, todas as vezes que a gente está frente a crises econômicas, tratando especificamente de locações, há um aumento significativo de ajuizamento de ações de despejo, porque é um efeito cascata. Sim. Tem crise econômica, desemprego e, consequentemente, falta de pagamento de aluguel. Entendeu? Então, é um efeito cascata. Há possibilidade, sim, para o segundo semestre, esse número de ações ele não vem imediatamente, né? A gente vai sentir daqui um tempo. No segundo semestre a gente tem um número maior de demandas por conta de inadimplência de aluguel, sim. A taxa de inadimplência ela já aumentou, é fato que ela aumentou. Eu, sinceramente, nas nossas contabilizações do escritório, eu esperava até um número maior de inadimplência. Eu considero até que a taxa de inadimplência não foi tão significativa, teve um aumento, né, que tem que ser considerado, mas eu considero como não tão significativo como eu, particularmente, pessoalmente esperava, por conta desse trabalho efetivo de negociações que está sendo feito. Legal. Então, eu não considero como inadimplente esse caso que foi dado um desconto e parcelado lá para frente, porque ele pagou, né, o aluguel, então ele não é inadimplente, né? Ele renegociou ali, que acabou bacana. tendo uma negociação. Legal a gente saber que esse bom senso acontece, que o diálogo, né,
efetivo é utilizado, é muito melhor que uma demanda judicial, acho que fica muito melhor. Mais fácil para os dois lados. Eu costumo brincar que o único que gosta de ação judicial são os advogados, né? Os advogados só que gostam. Nem o autor, nem o réu gostam de uma ação judicial. Quem vive disso são só os advogados. Sim, podendo acertar, fica melhor. muito mais fácil e melhor. Vamos pegar algumas perguntas aqui do Instagram, que elas também vão nos ajudar a colocar questões práticas, né, no nosso bate-papo. Eu vou começar com a pergunta do Ricardo. E ele fala o seguinte: se o locatário desocupar o imóvel agora por falta ou atraso de pagamento e quebrar o contrato, deverá pagar a multa que está prevista, né, caso esteja prevista em contrato? Essa é boa também, hein? Essa pergunta é polêmica. Muitas vezes tem essa questão da multa, né? Primeiro, antes de responder, pode existir essa questão da multa? Pode. Eu entendo que, contratualmente falando, o contrato ele não vai prever, eu não conheço nunca vi um contrato de locação prevendo em caso de pandemias e nenhum contrato vai prever uma situação dessa. O que se pode pensar, por analogia, para tentar defender a teoria, a tese de que não haja a possibilidade de cobrança, é porque na lei do inquilinato há a possibilidade, por exemplo, de que caso o locatário tenha que ser transferido de residência por conta do emprego, então vamos supor que ele alugue um imóvel na cidade de São Paulo, porque ele trabalha na cidade de São Paulo, então ele está alugando um imóvel para morar aqui e ele trabalha aqui. E a empresa está transferindo, por exemplo, para trabalhar em outra cidade. Por exemplo, que ele está indo para a cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, ou Rio de Janeiro, independente de qual seja, uma distância um pouco maior. A lei ela prevê que, nesse caso, comprovando isso, que ele ficaria isento do pagamento da multa contratual, desde que ele avise com antecedência, né? Então não é de supetão, né? Tem que ser avisado, exatamente. Então eu entendo que, se for por esse raciocínio, haveria sim uma tese para falar: olha, eu não estou desocupando por mera vontade de rescindir o contrato, eu desocupei exatamente por conta de uma situação maior que me ocasionou essa possibilidade. Se essa teoria ela vai ser aceita pelo Poder Judiciário, ainda não sei dizer. O locatário pode se utilizar como defesa. O locador, ao lado contrário, ele vai dizer o quê? Que ele tinha expectativa de receber o aluguel durante aquele período do contrato e que essa expectativa foi frustrada pela desocupação do locatário. Seria lícita a cobrança da multa, mas o locatário vai tentar fazer, ele tem que tentar fazer essa negociação por conta exatamente dessa rescisão que não foi imotivada, tem um motivo para a desocupação. Eu pensei num outro caso, você falou de uma empresa, a gente aqui está na região central, tem muitas universidades aqui que estão todas paralisadas. Sim. Tem muito estudante que veio do interior para estudar na capital, aluga o imóvel e não ficou mais aqui, o cara voltou para a cidade dele para ficar com a família lá, não ia ficar sozinho aqui. E em muitos casos não vai continuar pagando aluguel também, abandonou ali também. Exatamente. Então eu vejo que essa vai ser uma questão a ser discutida judicialmente. Eu entendo que dá para se relativizar, mas eu não sei como que as decisões elas vão ser proferidas. É uma incerteza. E a grande dificuldade que nós temos, na verdade, é que pode ser que um juiz entenda, pensando em pessoa, né? Que um juiz entenda que é devida a multa e outro que entenda que não seja devida. Porque nessas situações o juiz ele vai analisar caso a caso e vai muito também do entendimento do juiz, né? Baseado na lei. Mas ele tem a sua convicção pessoal. Então, a gente não sabe, a gente vai ter decisões conflitantes. Enquanto isso não for decidido, por exemplo, no STJ, que julgaria esse tipo de ação, a gente não vai ter uma pacificação do tema, mas é uma incerteza nesse momento. É uma incerteza e é aquilo que o Dr. Diego falou em uma das respostas anteriores, nós estamos vivendo a história, estamos escrevendo ela aqui e isso acaba sendo muito dinâmico e as soluções vão depender muito de como cada um vai se adaptar a essa situação. Eu acho que isso que é o fundamental também. Olha, nós vamos precisar fazer um outro intervalo, mais uma paradinha no nosso bate-papo, que está super bacana, nós estamos aprendendo bastante aqui. Tem muita pergunta ainda no Instagram que eu vou repassar no próximo bloco. Aproveita esse intervalo, manda a sua pergunta, manda o seu questionamento. Pode ser pelo telefone, você deixa a sua pergunta com a produção ou entra ao vivo.
0 operadora 11 3337 5886 ou lá no meu Instagram, você pode seguir o perfil e aí você manda a mensagem e eu repasso que o Dr. Diego, tá aí, aparece na sua tela, @zeca_pereira, é muito fácil, manda, fala de onde você está assistindo, da cidade, participe, tá bom? Aproveita o intervalo e manda lá a sua pergunta, é bem rapidinho, consulta o doutor vai, mas rapidíssimo, nós já estamos de volta. Muito bom, consulta ao doutor de volta para continuar aqui o nosso bate-papo sobre essa questão dos contratos de aluguel, principalmente durante esse momento de pandemia. O que tem acontecido, como é que funciona, qual é a dinâmica, como fazer, como tratar. E é claro que também por conta disso a gente aprendeu bastante de como funcionam os contratos, a lei que rege, a gente entendeu o assunto e entrou principalmente naquilo que tem acontecido na atualidade. Olha, tem muita pergunta chegando aqui, mas eu vou começar com os elogios, tá, doutor Diego? Para facilitar a sua vida, porque depois vem só aquelas perguntas que são facinho de responder. Ó, o Jefferson tá elogiando o programa, falou que foi seu aluno lá na faculdade, lá, mandando um abraço. Falou que suas orientações foram ótimas, ele se formou e já passou na OAB, já mandou um abraço aqui. Aí, hein, Jefferson, fez a moral, hein? Agora que, mas não precisa mais de nota agora não, viu? Mas mandou um abraço aí pro Diego. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência, todo mundo que está assistindo, participando. Tem aqui umas 15 perguntas mais ou menos, eu vou tentar passar todas, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, doutor Diego. O Aldineto, Itabuna, Bahia. Ele é o proprietário do imóvel e ele que paga o IPTU. E aí ele quer saber como é que ele faz? Ele coloca o valor do IPTU no aluguel, ele coloca como uma taxa extra, um valor separado, qual que é o procedimento? Quando o proprietário ele deseja cobrar do inquilino, do locatário, o valor do IPTU, ele precisa de duas coisas, ele tem duas formas para fazer. Ou ele vai embutir, colocar esse valor dentro do montante total, então vamos supor que a locação seja de R$1.000 o imóvel, né, a locação, e ele pague R$100 por mês de aluguel. Então, ou ele coloca que a alocação vai ser de R$1.100 e aí ele assume o pagamento, só que o risco que ele tem é que se tiver um aumento do valor do IPTU significativo, ele vai acabar tendo um prejuízo, né? Ou então ele tem que deixar expresso no contrato, o contrato tem que estar expresso nesse sentido, de que são R$1.000 de aluguel mais o que a prefeitura cobrar. E aí ele pode repassar para o inquilino fazer o pagamento. O que eu aconselho é, se tem uma administradora, tem uma imobiliária, no boleto do aluguel do inquilino já vai constar lá aluguel R$1.000 e IPTU R$100. Certo. Mas isso só se tiver previsto no contrato. Se não tiver previsto no contrato, ele não pode cobrar do inquilino. Tá bom, obrigado, viu, Auditor, a galera da Bahia aí mandando a participação. Duas agora de São Paulo, doutor. Eu vou começar com a da Yara. Ela também é proprietária do imóvel e, pelo que deu para entender no que ela explicou, é um imóvel onde ela mora também nesse imóvel e aluga, não sei se é um cômodo ou uma outra casa. Mas ela fala que a água e a luz é tudo junto. E o inquilino não está pagando nem a água e nem a luz, que, pelo que deu para entender, eles teriam que dividir, né? Como é que funciona nessa situação? Esse é um problema enorme. Tem dois grandes problemas que eu vejo aí, na verdade. O que eu sempre aconselho é que o mínimo possível entre locador e locatário terem que ter desgaste por pequenos valores, porque a gente está tratando de valores que não são tão significativos, né? Então, quando se discute por pequenos valores assim, cria-se um desgaste que, às vezes, no momento de ter que resolver alguma coisa mais importante, acaba tendo aquele problema que você fica relembrando do passado. Outro fator é que eu sempre aconselho que se tenha um relógio individualizado para consumo de água e um relógio individualizado para consumo de luz. Um para o proprietário e um para o inquilino, para os imóveis separados. Nesse caso específico, precisa verificar, na verdade, o contrato de locação, como que ele está previsto. O que é comum que se faça? Que se faça a divisão por pessoas que residem no local. Então, vamos supor, residem 2 pessoas na casa onde a locadora mora e residem mais 2 pessoas no imóvel
onde a inquilina reside, então se divide pela metade, né? 4 pessoas, então 2 consumos para um, 2 consumos para outro. E assim, né, se tiver 3 morando em uma e outra morando sozinha, então você faz essa divisão. É difícil de fazer uma cobrança dessa, por exemplo, judicial, Sim. porque você não tem base, um documento, normalmente, para fazer essa cobrança. Mas se tiver no contrato, pode ajuizar uma ação para cobrar do locatário o custo que ela não está pagando. Muito bom. Mais uma pergunta aqui é do bairro aqui do Sumaré, aqui em São Paulo, a Conceição. Ela tem uma casa alugada, 4 meses já de aluguel, não tem contrato escrito. Um mês que o inquilino não paga, que fala que por conta da pandemia não tem dinheiro, não está entrando dinheiro, não vai pagar. Ela tem um calção no valor, inclusive, de 1 mês do aluguel. Se ele sair, ela quer saber se ela pode pegar esse valor para ela. A calção, ela é sempre utilizada no término do contrato, no término da locação, exatamente para suprir eventuais prejuízos. Então, vamos supor, se o inquilino desocupar e deixar de pagar um aluguel, ela pode sim reter esse valor do aluguel. O problema é se ele desocupar, ficar com 2 meses em aberto e ela só tem 1 mês de calção. Então, ela vai acabar tendo prejuízo de um aluguel ou ajuizar uma ação para cobrar essa diferença. Então, se ele sair devendo valores, ela pode sim reter. Muito bom. Vamos responder a pergunta do Ismael. Ele mandou aqui pelo Instagram e ele fala sobre a questão comercial agora. Tem um contrato comercial que possui uma capitalização como garantia. Estou há 3 meses sem pagar devido à quarentena. A proprietária está irredutível em oferecer o desconto. Qual seria o caminho possível? Aí tem uma outra questão. Quando a gente fala de seguro-fiança ou capitalização, a gente tem a questão que envolve uma outra empresa que está vinculada. Então, às vezes, o locador ele tem limitações contratuais com a seguradora ou com essa empresa de capitalização. Se não tem acordo, aí cai naquele outro problema anterior e que precisa de um ajuizamento, por exemplo, de ação para revisionar o aluguel, para discutir esse valor. Mas se não tem acordo, infelizmente não tem o que fazer, somente judicialmente para se resolver. Muito bom, obrigado, viu, pela participação, Ismael. Agora uma dúvida da Eleni, ela é de Salvador, da Bahia. Galera lá na Bahia dando muita audiência, obrigado pelo carinho. Olha só, moro de aluguel há 9 anos e sou autônoma, mas diante dessa situação não sei mais o que fazer. O contrato vence agora em junho, para renovação e aumento também, né? Diante dessa pandemia ainda não sei se terei condição de pagar a correção. Ou a lei, aí ela pergunta, a lei me protege sem a renda fixa? Como é que ela vai fazer? Ela quer saber. A lei ela não traz, nós não temos hoje atualmente nenhuma legislação que define e garante, né, efetivamente essa proteção e essa manutenção do valor, né? Aí vai novamente com relação ao bom senso, a negociação entre locador e locatário para conseguir manter talvez esse valor do aluguel, eventualmente um desconto, ou se for ter um aumento que caiba no bolso da locatária, né? Mas a lei em si hoje, ela não traz nenhuma resposta efetiva, de forma bem objetiva para esse ponto. Tem muita coisa aqui e eu vou começar com a da Rivanda. Olha só, no caso de imóveis que são locados para comércio, às vezes com prazo fixo, e ele está ali então sem trabalhar, a pessoa pede, quer que dispense, na verdade, o aluguel baseado no regimento que o governo estabeleceu. Como é que funciona essa negociação? A pessoa diz que ela está disposta a negociar, mas a outra parte quer zerar o aluguel. Como funciona isso? Novamente, esse é um problema muito comum, né? Infelizmente, que a gente tem encontrado na prática. Tem alguns casos que efetivamente o locatário ele não tem condições de fazer o pagamento do aluguel e aí ele pede realmente a isenção do aluguel. Eu não tenho visto na prática, Zeca, eu não tenho visto nenhum caso judicial que está sendo isentado o pagamento do aluguel. Eu vi já com descontos significativos, normalmente de 30%, 50%, até 70% eu já cheguei a ver no judiciário.
mas de isenção do aluguel eu realmente não encontrei ainda. E por qual motivo? Exatamente pelo fato da ocupação do imóvel estar sendo feita. O imóvel está ainda sendo ocupado. A atividade talvez não esteja sendo exercida, mas a ocupação existe. Então, o mínimo ainda precisa ser pago. Isso é o que eu tenho visto no judiciário. Muito bom. Vamos para a pergunta aqui da Sandra. Ela fala que mora de aluguel e quando ela entrou no imóvel, ela fez um depósito de 2 meses antecipado. Ela ficou sem trabalhar desde o dia 19 de março. Ela pediu ao dono da casa, do imóvel, para descontar nos meses do depósito. E o término foi agora em maio. E a pergunta dela é a seguinte: ela vai ter que pagar, como é que ela vai fazer, Ela tem que pagar agora o que ficou acordado? Ela já utilizou agora aquela garantia, né? Então ela teve esses 2 meses aí que acabou tendo um pouco mais de fôlego, um pouco mais de respiro. Agora, contratualmente falando, ela precisa voltar a fazer o pagamento a partir de junho. Se ela não tiver como fazer o pagamento, ela precisa entrar em contato de novo com o locador e tentar uma negociação. Essa questão do abatimento, de utilização da garantia, ela vem sendo muito usada na prática, porque o dinheiro que está lá, exatamente ele serve para isso, para uma garantia eventual. O locador não está tendo prejuízo, porque ele já tem no seu poder aquela quantia, aquele dinheiro, e o locatário está utilizando no momento que ele mais precisa, né? Doutor, vamos analisar esse caso aqui da Arielle. Ela fala um pouquinho daquela questão que a gente tratou no início, da necessidade também do proprietário. Nós estamos falando muito de quem está alugando, mas o proprietário também. Olha a situação dela. Proprietária de um imóvel e o locatário está sem pagar o aluguel desde janeiro já. Ela também paga aluguel na casa que mora, mas agora ela precisa voltar para dela, porque ela também está sem trabalhar por conta está desempregada, por conta da pandemia, sem condições de pagar o aluguel. Entrou em contato com a imobiliária para um acordo, para perdoar os aluguéis atrasados, para ele desocupar o imóvel, porém o inquilino não comparece. Ela não tem para onde ir e precisa voltar para casa. Como que ela deve proceder para o inquilino desocupar o imóvel? Aí ela vai precisar ajuizar uma ação de despejo. E aí eu não consigo dizer, infelizmente, o tempo que isso vai levar para que ela consiga a retomada da posse, para que ela possa utilizar do imóvel. Mas a única saída é que ela ajuize uma ação de despejo. A questão agora das ações de despejo, na verdade, é que as ordens judiciais, os mandados de despejo efetivos, eles não estão sendo cumpridos na sua prática. Exatamente pelo fato da determinação de que as pessoas se mantenham em casa, e a ordem de despejo ela vai exatamente ao contrário a isso, de tirar a pessoa da residência. Então, eu tenho alguns casos no escritório que eu tenho um mandado de despejo já expedido, mas que o oficial de justiça não tem como fazer o cumprimento dessa ordem, neste momento de pandemia. Não significa que o inquilino ele fique isento do pagamento. Sim. Ele vai continuar contabilizando, mas a ordem de despejo, agora não dá nesse pra momento, ela está suspensa. Mas difícil. O conselho é ajuizar, até porque, como a gente espera que isso finalize, pelo menos o processo já vai andando para que lá na frente ela já possa executar essa ordem de despejo. A pessoa mandou uma pergunta aqui, doutor, eu não vou conseguir falar o nome, porque está no perfil assim, parece um apelido, eu não consegui identificar, mas a pergunta dela é interessante. Ela está com uma dúvida, ela quer saber se o proprietário pode reajustar o valor do aluguel no meio dessa pandemia. Isso pode acontecer? Na verdade, o único reajuste que é possível durante o contrato em vigência aquele reajuste que é calculado anualmente. Então, depende de qual é o índice utilizado no contrato de locação. Normalmente se utiliza o IGPM, e o IGPM ele é fornecido com base nos índices econômicos do país. Esse reajuste é um reajuste anual e automático. O que, por bom senso, muitas vezes acaba se fazendo é não aplicação do reajuste nesse momento de pandemia. Mas, às vezes, esse reajuste ele acontece de forma automática já. Quando, dependendo da administradora, que se tem um sistema, por exemplo, de locação, de gerenciamento de locação, o reajuste ele já vai automático, ele já é aplicado automaticamente. Então, se você não consegue fazer o pagamento o locatário não consegue pagar aquele valor, ele precisa entrar em contato para renegociar também esse reajuste. Muito bom. Um minutinho para essa resposta aqui agora, doutor. O Everson
e vai alugar um consultório odontológico e ele quer saber se ele pode fazer pelo prazo de 12 meses. Então, é um aluguel comercial com prazo de 12 meses. É possível? Comercial, sim. Comercial ele pode fazer o tempo que ele julgar como necessário. Normalmente se faz com períodos anuais, então totalmente legal, aconselhável, até porque ele não sabe se naquele local ele vai conseguir a sua clientela. Então, certo. Perfeito. Muito bom. O Oswaldo, ele é de Santo André, ele fala o seguinte: quais as melhores garantias para o locador e o locatário na questão residencial? As garantias que a lei do inquilinato ela traz são seguro-fiança, e aqui a gente coloca também o título de capitalização, fiador, caução e até a possibilidade de não ter nenhum tipo de garantia. Eu colocaria nessa ordem como uma ordem de preferência para o locador, para garantia de recebimento dos valores. Então, o melhor é uma seguradora, que no caso do inquilino não fazer o pagamento, o seguro faz o pagamento. E o inquilino, o locatário, ele também tem alguns benefícios nessa situação e na contratação do seguro, porque a seguradora muitas vezes acaba oferecendo algum tipo de serviço também, uma prestação de serviços para o locatário. Mas a lei ela traz como essas são as garantias, e aí precisa analisar, na verdade, o caso real, né, para verificar qual seria, para aquela situação, a melhor garantia para ele. Muito bom, olha só, daqui a pouquinho nós já vamos encerrar, mas eu quero deixar alguns recadinhos que chegaram aqui, doutor, elogiando o nosso bate-papo e principalmente as orientações do doutor Diego. Neivaldo, falando aqui, os bons advogados sempre orientam os clientes a evitar o processo, a resolver amigavelmente. O Cléo, estudante de Direito, lá em Aracaju, Sergipe, tá ligado no programa, e mandando um abraço aqui, gostando muito das orientações do doutor. A Beatriz, deve ser sua aluna também, viu, doutor? Mandando um abraço aqui, gostando muito das explicações. O André Matos, ó, ele tá adorando o bate-papo, ele é administrador de imóveis aqui na Zona Leste, no Tatuapé, e chegou aqui no nosso bate-papo pela indicação de uma aluna, que é sobrinha dele, a Alessandra. Obrigado, viu, pela participação, pelo carinho, vocês que estão mandando perguntas aí. Nós vamos fazer uma última aqui, doutor, para encerrar, e é o caso do Walter. Ele é administrador de bens e um dos locatários de um imóvel que ele administra disse que não poderia pagar o mês de abril. Ele falou para que essa pessoa depositasse o valor do condomínio e eles iam tentar negociar o aluguel. Só que eles deram 2 meses de depósito e disseram que não tem mais como pagar. A proprietária disse que não tem mais como aceitar isso. Parece que tem uma cláusula no contrato dizendo que até 3 meses eles poderiam ficar em débito. Ambas as partes teriam o direito de rescindir o contrato, na verdade, se ficassem 3 meses, sem problema para nenhum deles. A locatária não quer reduzir, o outro não tem como pagar. Como é que eles vão resolver isso? Se não consegue, como o colega disse, né, a gente tem sempre que orientar a não ajuizamento de ação, porque isso traz muito desgaste para as partes, né, e o tempo acaba sendo precioso nessa situação. Mas se não tem um acordo, não conseguirem chegar, é inevitável que se procure um advogado e analisando os documentos específicos, que se ajuize uma ação para conseguir solucionar isso e que o Poder Judiciário solucione e determine como que vai ser resolvido. Muito bom. Ó, nós vamos precisar encerrar, infelizmente, o bate-papo está muito bacana, mas eu vou agradecer muito ao doutor Diego Sanches, advogado. A gente falou aqui sobre contratos de locação, né? Eu vou passar os contatos dele, tome nota. Vou começar com o Facebook para você que quiser entrar em contato com ele. Se ficou uma dúvida, encaminhar para ele, já aparece aí na sua tela. Advogado Diego Sanches, com Z, tá bom? Advogado Diego Sanches. Então, facebook.com/advogado Diego Sanches e você encontra. Ou pelo Instagram, o @dgo.sanches, tá aí, ó, @dgo.sanches, com um Z no final, tá bom? Para ficar certinho. Doutor Diego, obrigado, viu, pelo carinho, atendendo nosso convite. O bate-papo foi muito bom, muito bom. Acho que a gente conseguiu responder quase tudo, ficou pouquinha coisa aqui. Obrigado. Muito obrigado, Zeca, pelo convite. Estou sempre à disposição da emissora. É um tema, acho que extremamente relevante para a gente conversar e não sabemos ainda como que isso vai se resolver no futuro. Em breve nós vamos aprendendo, a gente vai discutindo isso. Em breve vai voltar para falar mais, porque
ficou muita coisa vai mudar. Bom, é muito assunto ainda pra gente conversar. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pelas mensagens que vocês mandaram, por acompanhar, por participar. Eu fico muito, mas muito agradecido mesmo com o carinho. Esse é o nosso objetivo, que você goste daquilo que a gente faz, tá bom? Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Consulta ao Doutor. Um abraço e até a próxima!